Deus nos ama de tal forma que Ele deu uma lei, um estilo de vida para o seu povo. Ele deu um padrão moral e santo para o seu povo, preceitos elaborados para que o seu povo pudesse obedecê-lo, para que nós, e não apenas nós, mas desde Israel, o seu povo pudesse agradá-lo, e principalmente na adoração a Ele, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos adorando ao nosso Deus. Por isso, Senhor Deus, abençoe esse momento em que nós estamos aqui, no nome de Jesus, Senhor Deus. Cuida para que todos nós possamos fazer aqui o melhor para o Senhor. Irmãos, para ficar mais fácil ainda, Ele veio até aqui na terra e promulgou uma nova lei. Ele fez uma nova aliança conosco. Deus fez uma nova aliança para nós que estamos aqui, nós que estamos procurando conhecer a vontade de Deus, para todo aquele que busca de coração conhecer o Senhor Deus, Ele fez uma nova aliança para com todos nós. E essa aliança, esse novo pacto, o Senhor Jesus deixou bem claro quando Ele fala lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança é firmada, é depositada, é constituída no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, Ele resumiu tudo o que espera da igreja dele nesse texto que foi lido, mais precisamente no versículo 40, nestes dois mandamentos, no Mateus 22, 40, nestes dois mandamentos estão contidos todo o meu ensinamento da lei e dos profetas. Desses dois mandamentos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, depende toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento. Amados, João Batista, o Lucas também escreveu sobre o João Batista, lá em Lucas 16, o Lucas registrou lá que a lei e os profetas vigorou até João Batista. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o quê? O Evangelho, as boas novas do reino de Deus, e todo homem se esforça. No grego, o texto original diz, todo homem se violenta para se apoderar desse reino. E assim nós vimos, pelas palavras do Senhor Jesus, que todo o Velho Testamento, como doutrina, teve valor, teve vida até João Batista, e de João Batista para cá, é o Evangelho do Senhor Jesus, é essa nova aliança feita no sangue dele, essa nova aliança que nos move, nos traz até aqui, onde aqui nós podemos, do fundo do nosso coração,
elevar até a Deus a nossa adoração. Nesse novo ensinamento, nesta nova aliança, eu quero falar de duas passagens que o apóstolo Pedro trouxe para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele diz: enquanto eu estou por aqui, eu acho importante despertar estas lembranças a vocês. O Pedro fala, ele acha importante despertar a nossa lembrança. E no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz: esta é a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Isso não quer dizer que um está contradizendo ao outro. O que o Lucas registrou é que lá valeu como doutrina até João Batista. E agora o apóstolo Pedro está nos trazendo à memória todos esses fatos do Antigo Testamento, para que nós possamos ter na nossa lembrança aquilo que aconteceu em Israel, aquilo que aconteceu com aquele povo. O apóstolo Pedro, ainda no dia de Pentecostes, quando ele fez o primeiro sermão da igreja, ele diz no capítulo 3, versículo 19 de Atos, ele diz: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Agora ele diz a palavra: é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Recordar os santos profetas é necessário. Eles não têm doutrina hoje para nós, mas recordar as palavras dele é necessário. Lembrar das situações dos tempos dos profetas, conforme diz Pedro, é necessário para ficarmos sabendo de coisas que aconteceram lá, quando eles obedeceram a Deus e quando eles desobedeceram a Deus. Foram coisas boas e coisas horríveis que aconteceram com eles. Por exemplo, se a gente for recordar o que Miqueias capítulo 6, versículo 3, ele escreveu uma pergunta que Deus fez para Israel: povo meu, o que eu fiz contra você? Eu fui muito exigente? Pergunta Deus ao seu povo. Responda-me, diz Deus através do profeta Miqueias. E continua a lembrá-los do que ele fez em favor deles, como ele os tirou do Egito, como ele agiu poderosamente sobre os poderes da natureza, atravessando o Mar Vermelho, construindo o tabernáculo no deserto. Imagine o que é construir uma coisa maravilhosa daquele tamanho no deserto e sem condições físicas aparentes. Ali, durante 2 anos, Deus iluminou aquele povo e eles construíram o tabernáculo, local de adoração a Ele, no deserto. E nós vemos em outras passagens, onde Deus afirma: olhem para vocês, nesse tempo todo de deserto,
suas juntas não incharam, suas vestes não gastaram, seus sapatos, suas sandálias não gastaram. O que eu fiz para vocês? Meu povo, pergunta Deus, aquele povo que tinha se rebelado contra Deus. Miqueias continua a lembrá-los do que ele fez a favor deles, e depois Deus mostra no versículo 8, capítulo 6, versículo 8 de Miqueias, Deus está lembrando: práticas de justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. É o que Deus quer. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer que nós estejamos em humildade com Ele, praticando a justiça. Justiça dele, não é a nossa, porque nós não temos justiça. Está aí comunicado esse estilo de vida, essa maneira de ser que agrada a Deus, que é para santificação do seu povo, desde Moisés, bem antes de Miqueias. Amar a Deus e ao seu semelhante. É o que Deus quer. 2 mandamentos que resumem tudo o que Ele tem falado. Ame a Deus em primeiro lugar, ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, toda a nação e todo o povo tinha e tem o dever de conhecê-lo, desde Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, até as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que são várias, que nos mostram que nós temos que obedecer e ser fiéis ao nosso Deus. E dentre as palavras do Senhor Jesus Cristo, eu gosto de João 15, 5, principalmente da última frase deste versículo: sem mim, nada vocês podem fazer. Deus deixou isso para nós, pela boca do seu Filho, está registrado pelo apóstolo João: sem mim, nada vocês podem fazer. O profeta Miqueias, no versículo 8, ele falou para Israel o que Deus esperava dele, aquelas 3 coisas, né? Prática da justiça, amar a misericórdia e andar humilde com Deus. É da mesma forma que o Senhor Jesus, é da mesma forma que Ele está colocando para aqueles líderes religiosos no texto que foi lido, saduceus, fariseus, mestres da lei, Ele está colocando para eles esse texto que foi lido, mas o sentido dele estava nos apóstolos, os discípulos que estavam ali junto. Ele está respondendo a atitudes maléficas daqueles líderes do judaísmo, mas o sentido dele era para os seus discípulos que iam começar essa nova aliança, e por causa dela nós estamos aqui. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo. Ô irmãos, mas em Israel, ninguém estava preocupado com isso não estava não, e nós somos tão humanos quanto Israel, nós temos que tomar cuidado para nós também não despreocuparmos com o que Deus está falando para nós hoje, porque senão o mesmo sofrimento que teve para Israel vai ter para a igreja, e até pior, porque a igreja é a última chance da humanidade, é a igreja. É a aliança de Deus, a última aliança de Deus com o povo humano, é a igreja, no sangue, aliança no sangue do seu Filho. O povo preferia, Israel preferia tirar proveito de práticas das injustiças sociais que eles praticavam muito. Basta que a gente estude
a história de Israel para a gente ver que era um povo que se orgulhava das injustiças praticadas e esperavam que o mero ritual dos sacrifícios, os cultos, fosse suficiente para a autojustificação deles diante de Deus. Eles esperavam ser justificados por sua presença e os seus sacrifícios no templo lá em Jerusalém. Eles estavam enganados, mas não estavam inocentados, porque o Senhor Deus já havia falado desde o tempo de Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós gostamos muito de repetir esse versículo. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus não gosta de rituais exteriores, não gosta. O profeta Isaías fala uma coisa interessante, levantado por Deus para falar para Israel, povo de Deus, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, disse Deus para Israel através do profeta Isaías. Observem agora o prazer de Deus pela inspiração do salmista. Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Que coisa mais linda, irmãos! E é o que a gente sempre ensina, o que a gente sempre fala, que nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos oferecer a Deus o nosso sacrifício de gratidão, porque para muitos de nós, ser grato a Deus é sacrifício, e nós temos que fazer esse sacrifício, porque é grato a Deus, nós estamos honrando a Deus. Honra-me com sacrifício de gratidão, e diz mais, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É o que nós temos que fazer, irmãos, ser fiéis a Deus, colocá-lo de verdade em primeiro lugar, é Deus. E em segundo lugar, o nosso próximo. O salmista ainda diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, um coração contrito. Ele está falando de arrependimento. Ele está falando de arrependimento. Arrependa da vida nua, uma vida sem valor. Isso vale para todos os seres humanos e é paralelo a esse ensino de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como foi lido no texto inicial, e toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amar é se doar, é se entregar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é Pai, Deus é Criador, é sustentador, é médico dos médicos para tantos nós aqui, para tantas famílias que aqui estão agora, que nós já experimentamos isso, médico dos médicos. E o próximo? Quem é o próximo? Que não é Deus, não é Senhor, e muitas vezes não é misericordioso, muitas vezes não tem santidade. Quem é o próximo? O próximo é como nós mesmos. É cada um de nós.
Mas ninguém é mais próximo a nós do que o nosso cônjuge. Ninguém é mais próximo de nós do que nossa esposa, do que nosso marido. Não é. Como é bom vivenciarmos o entendimento desse mandamento no seio da nossa família. Como é bom a gente experimentar isso na nossa vida. Eu quero dar graças a Deus pela nossa irmandade, que tem demonstrado o amor de Deus e ao próximo aqui entre nós. Esse tema foi escolhido o ano passado, mas como o Espírito trouxe ele para esse momento, não foi eu que escolhi, o Espírito Santo trouxe para que ele ficasse aqui nesse momento. E saibam, irmãos, quantos de nós temos nos beneficiado em bem pouco tempo, desse regozijo, desse amor de Deus aqui entre nós, nesses últimos dias. É a minha família que é beneficiária dessa manifestação de amor sincero. Quando vocês oraram e oram pela minha esposa, graças a Deus por cada um de vocês, e continuem, irmãos, por favor, porque a partir de amanhã, se Deus permitir, nós vamos ao oncologista para ele fazer a programação do tratamento, esse tratamento que vem, quimioterapia, radioterapia, que vem depois, né? Se Deus permitir, amanhã a gente vai estar lá e nós continuamos precisando das suas orações. Obrigado por suas orações em favor do tratamento da Terezinha. Eu quero contar aqui, rapidinho. Eu falei um pouco na outra vez, mas o doutor Daniel, ele achou que não ia dar conta, quando ele abriu e viu a situação dentro dos intestinos da Terezinha. Mas as orações da igreja fizeram com que ele fosse em frente, e 6h30 depois ele me disse, na porta do CTI, foi pedreira, as palavras daquele médico, foi pedreira. O que pôde ser feito foi feito e ficou bom. Ele teve essa confiança e essa certeza e me falou assim, o que pôde ser feito foi feito e ficou bom. Eu falei chorando para ele, doutor, foi Deus que usou o senhor. No quarto, no apartamento, quando ele foi levar a Terezinha para o bloco, peguei as mãos deles e orei pelas mãos dele. Pedi a Deus que abençoasse aquelas mãos que estavam em favor de tantas pessoas, inclusive da Terezinha. E eles saíram e foram. Ele abaixou a cabeça e foi embora, já era mais de 9h30 da noite. E eles saíram para o bloco, eram 2h10, 2h15, mais ou menos. Hoje, ela está bem, graças a Deus. E quase que ela estava aqui. Só não estava porque o trecho a rua lá da nossa casa até no zoológico é muito cheio de buracos, porque é rua de divisa de municípios. Um município não quer beneficiar o outro, então ninguém cuida do caminho. Né? Fica aquela estrada esburacada, remendada, muito ruim e dá muito arranco, né? Por mais cuidado que a gente tenha, sempre balança muito. E como a gente vai sair amanhã, deixou para balançar uma vez só, né? Então, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, e as orações de vocês, irmãos. Lembrem, irmãos, a última passagem aqui para a gente encerrar aqui.
1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel 12, 23, ele fala: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Você já pensou? Qual era o amor de Samuel para aquele povo? Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar pelo povo de Deus. Obrigado, irmãos. Eu posso sentir que esse pecado vocês não têm. Glórias sejam dadas a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando e dando coragem para que todos nós possamos amá-lo em primeiro lugar. E cada um de nós em segundo lugar. Começando na nossa casa. Nosso cônjuge é o próximo mais próximo. Não esqueça. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Quem quiser oração, nós estamos aqui para orar.